Bom dia, gente boa. Prazer enorme estar aqui. Ontem tivemos uma conversa muito boa com os homens e hoje vamos tentar ter uma conversa sobre o profissional no mundo de trabalho, o profissional cristão. E, cara, eu não ia contar, mas eu vou contar, certo? Ontem eu contei duas histórias verdadeiras sobre o Evaldo, e eu acho que vocês que são membros de igreja deviam saber, né? Sabe como é que é? Quando o Evaldo era pastor lá em Divinópolis, Minas Gerais, ele me convidou para pregar na igreja, eu fui, e eu estava pregando, e ele assim, sentado atrás de mim, e eu estava entusiasmado. Eu fui pregando, vai. De repente eu escuto ele dizendo assim: amém, faraó. Aí eu achei muito estranho, porque faraó, o que faraó tem a ver? Se o cara disser amém Senhor, amém Jeová, amém Jesus, mas faraó, o que o faraó tem a ver, né? Escutei aquela voz aqui atrás, tal, continuei pregando. Daqui um pouco o volume, mano. Amém, faraó. Nossa, deve ser um cacuete dos caras aqui, eles falam faraó, é um negócio diferente, né? Quando ele falou a terceira vez, eu falei, não, melhor eu parar, né? Melhor eu parar, deve ser um sinal, alguma coisa, né? Sentei do lado dele e dizia, Evaldo, que negócio é esse de amém, faraó? O que faraó tem a ver? Deixe o meu povo ir. Então, se eu escutar um amém faraó vindo de trás aqui, eu paro imediatamente, tá certo? Hoje vamos falar sobre uma parábola desconhecida de todos nós, mas que está escrita em Juízes capítulo 9, e eu peço que você ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, você tenha a sua Bíblia, porque eu vou ler o texto, e eu vou fazer algumas perguntas conforme eu leio. Vamos ver. Versículo 8, eu não vou contar o background da história, vou direto na parábola e tentar tirar daqui 4 lições da nossa compreensão, análise hoje de manhã. Versículo 8, Juízes, capítulo 9, versículo 8. Começa a parábola que Jotão contou da seguinte forma: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Qual é a resposta? Não é para ler o resto, não. A resposta da pergunta. Qual é a resposta da pergunta? Vamos ler de novo? Presta atenção, é português, está escrito em português, vamos ver. Vamos começar de novo, presta atenção, disse que ia fazer pergunta. Versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Isso. A resposta é não. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Qual a resposta? Não. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens? Imagino que deve ser um vinho muito bom, porque até Deus ficou contente com o vinho aqui. Agradar a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Qual é a resposta? Então, depois dessas 3 tentativas negativas, as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Nós vamos analisar essa passagem debaixo do tema geral de liderança. Eu quero aplicar principalmente dentro do mercado de trabalho,
Eu vou contar histórias sobre isso, mas você perceberá que essas 4 lições se aplicam à sua vida de estudante, sua vida de dona de casa, até mesmo na igreja, a influência que você exerce onde você está como líder. 4 palavras sobre liderança, todas elas começam com a letra C, e aqui estão elas então. A primeira palavra é a palavra clamor. Existe nesse texto 4 vezes a frase reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós. Existe um clamor, existe uma necessidade. As pessoas sentem insegurança, queridos, elas sentem a necessidade de direção. Alguém precisa apontar o caminho. Pessoas estão buscando líderes no mercado de trabalho, eles estão buscando líderes no sistema educacional, eles estão buscando líderes em todas as áreas de ocupação, na mídia, onde você está atuando, na área militar, seja qual for. Você precisa escutar o clamor. Eles estão pedindo por líderes. Veja o caso de Neemias. Neemias recebeu o irmão dele, Anani, e ele perguntou: como é que está Jerusalém? E Anani respondeu: Jerusalém está em grande miséria e desprezo. Miséria é a necessidade física, pobreza. Desprezo é a necessidade emocional. E aí esse homem, que era apenas um copeiro, alguém que servia comida para o rei, esse homem escutou esse clamor. E se você ler bem a história de Neemias, capítulo 1, foi um homem que foi orar, que foi pedir a Deus e ao mesmo tempo foi planejar. E quando o rei perguntou para ele: o que é que você quer que eu faça por você? Ele puxou um papel do bolso e ele tinha todos os pedidos, e ele se tornou líder desse grande projeto. Ele se tornou um construtor, ele se tornou um estrategista, ele se tornou o que ele não tinha preparo para se tornar, porque ele ouviu o clamor e foi se preparar para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Existem outras necessidades. Eu tenho uma listinha aqui. Necessidades físicas e emocionais eu mencionei, mas pode ser uma necessidade familiar, pode ser uma necessidade espiritual, pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade da sua organização específica. Por exemplo, eu li esses dias de que uma pessoa no Texas, nos Estados Unidos, ela colocou o telefone no jornal, dizendo assim: se você precisa falar com alguém, telefone para mim. Prometo que não dou nenhum conselho, eu só quero ouvir. Pensa um pouco, olha a proposta. Se você precisa falar com alguém, eu estou pronto para ouvir. A procura foi tão grande que essa dona de casa, ela começou um ministério, pessoas que queriam usar o telefone para ouvir. Grandes são as necessidades. Dona Marlene, agora já falecida, membro da minha igreja em Campinas, quando eu pastoreava, ela disse que ela teve um convite uma vez. Uma senhora foi professora, foi diretora de escola a vida toda, se aposentou, e aí então convidaram ela para ir numa terça-feira dar conselhos, e numa tipo de uma ONG que ajudava meninas grávidas ainda na adolescência. Ela disse assim: mas eu não tenho preparo, não sei. Não, mas vem lá, você tem experiência, tem vários filhos, tudo, venha conversar, venha ouvir, venha dar o que Deus colocar no seu coração. E ela então foi na terça-feira. Ela gostou tanto da experiência que ela voltou lá na quinta-feira. Quando eu conheci Dona Marlene, ela já ia lá 3 ou 4 dias por semana, e ela estava sempre tentando dar um pouco de si para ajudar aquelas moças. O que ela fez, queridos? Ela ouviu o clamor e ficou lá muitos e muitos anos. Necessidades de vários tipos deveriam nos ajudar a responder com liderança no mercado de trabalho, principalmente nós que somos cristãos. Tem um membro do conselho do Instituto Haggai, um empresário chamado Mituro. Ele deve estar com 74 anos de idade agora.
Ele tem uma empresa mais ou menos com 200 funcionários na área de embalagens, já ganhou vários prêmios em todo o Brasil. Ele, num certo momento, já faz alguns anos, ele pediu para o Departamento de Recursos Humanos dele ir visitar as casas dos funcionários. Já imaginou? Fez um levantamento, visitou cada casa de cada funcionário e fez um levantamento das necessidades. Descobriram que muitas casas tinham um esgoto a céu aberto, problema, casinhas pequenas, muito ruins, com vazamento no telhado, etc, etc, sem piso. Então, olha o que ele fez. Ele criou o fundo de empréstimo e ele doou, então, um valor de 20 mil reais, hoje seria mais, né? E ele criou um conselho gestor, formado por um gerente e 3 funcionários, que iam gerir aquele dinheiro. E eles iam emprestar dinheiro para os funcionários, somente para comprar materiais. Essas são as regras, comprar materiais. O sistema de construção seria a mão de obra em mutirão, que um ia ajudar o outro. Quando ele me contou essa história, eles já haviam construído ou reformado 43 casas, e todos os funcionários dele pagaram aquele empréstimo para aquele fundo, e o fundo tinha dinheiro para continuar emprestando. Ninguém quer sair dessa empresa. Ninguém quer deixar os privilégios que esse homem criou como cristão para ajudar aquele pessoal. Ele ouviu o clamor, mas sabe o que as pessoas estão ouvindo agora? Elas estão ouvindo não somente assim, nossa, que pessoa sensível, que presidente que nós temos, que realmente é sensível às nossas necessidades. Não, eles estão escutando a voz de Jesus. Eles estão dizendo, aqui está um homem cristão, que fez uma coisa correta, organizada, um sistema responsável, não saiu dando dinheiro para todo mundo, mas criou um jeito daquilo ter uma resposta ao clamor e uma resposta de responsabilidade dos funcionários. Esse homem criou soluções de um evangelho integral. Então essa é a minha primeira mensagem nessa manhã. Você que está no mercado, você que está de alguma forma exercendo a sua profissão, você precisa ouvir o clamor. Necessidades físicas, emocionais, familiares, espirituais, financeiras, organizacionais. Talvez a sua empresa precisa de um gerente, precisa de um diretor, precisa de alguém melhor. Escute o clamor que Deus está colocando diante de você. A segunda palavra é a palavra custo. Todas as árvores aqui, elas tinham que pagar um preço para se tornar rei. Todas as árvores. 3 delas não quiseram pagar esse preço. Há um custo. Todo líder que aceita ser líder, ele perde alguma coisa, não é verdade? Não estou falando de perder cabelo, certo? Isso também acontece. Mas eu estou dizendo assim, você perde a privacidade, a sua casa, a sua família começa a ser criticada, você é avaliado por todos os funcionários, as pessoas que eram seus amigos, a hora que você é promovido, você parece que não pode comer no mesmo restaurante, parece que deixa de ter amizade. Até o reconhecimento e o elogio que as pessoas lhe davam, você perde, porque agora você não faz mais do que a obrigação em fazer a coisa certa. Você gasta mais energia, você chega em casa, você está mais cansado, você carrega um fardo que você não queria carregar antes. E sim, você ganha mais dinheiro, porque você foi promovido, mas você também carrega o peso de um orçamento maior e responsabilidade pelos seus erros. Por isso, muitas vezes, o líder não quer aceitar ser líder, porque ele tem um custo, tem um preço a pagar. Eu fiz uma listinha aqui de 2 coisas. Eu acho que uma coisa que nós perdemos como líderes é o que eu chamo de produtividade natural. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, que não tem nem faz esforço para fazer? Aquela coisa que nasce de nós, aquilo que a gente sabe fazer. A hora que você virou líder, você tem que fazer mais coisas que não são naturais. Você precisa se esforçar, que nem um médico. O moço estuda medicina. Enquanto ele estuda medicina, ele está pensando em fazer cirurgia. Mas o dia que ele cria a primeira equipe dele de cirurgia, ele virou líder e administrador.
e ele não estudou nem liderança e nem administração. Ele agora tem que fazer um esforço para ir além daquilo que ele foi preparado para fazer. Você e eu, né, precisamos entender isso, que Deus, quando nos chama para a liderança, e nós aceitamos, há um preço, há um custo e há uma perda. Outra coisa que a gente perde é o reconhecimento encorajador. Sabe, reconhecimento encorajador é aquilo que a sua mãe lhe dá, certo? Sabe quando a gente é pequeno, que a criança vem e ela faz aquele desenho, né? Todo mundo que já leu o Pequeno Príncipe sabe disso. A criança faz o desenho, e nós que somos pais experimentados, já sabemos que não devemos tentar adivinhar o que é, né? A gente deve perguntar: nossa, que lindo, bem, o que é? Porque se você tentar adivinhar o que é, ela vai assim: não é nada disso, isso aqui não é um chapéu, é uma cobra que engoliu o elefante, tá certo? Então você não pode adivinhar. E aí você pega aquele desenho horrível, com as linhas tortas, com as cores misturadas, e você fala assim: nossa, que lindo! Quando você decide ser líder, a sua mãe não está mais lá. A sua mãe não vai dizer que você é o único soldado que está marchando certo. A sua mãe sumiu, e os seus elogios diminuíram. As pessoas raramente vão fazer esse reconhecimento encorajador. Pelo contrário, eles vão ensinar você assim, que quando você fizer errado, a culpa é sua, e quando você fizer certo, você diz: foi a minha equipe. Não é verdade? É isso que nós aprendemos quando somos líderes. 3 líderes desistiram nessa palavra, certo? A Oliveira disse assim: você acha que eu vou deixar meu óleo? A figueira falou: você acha que eu vou deixar minha doçura, meu bom fruto? E a videira falou: você acha que eu vou deixar meu vinho, que Deus e os homens gostam? Eu não vou pagar esse preço. E assim também tem cristãos que estão no mercado, que têm oportunidade de crescer, mas quando eles veem o peso que eles têm que carregar, eles preferem ser subalternos, eles preferem ser funcionário. Não há nada errado, vocês estão me entendendo, né? Não há nada errado em ser funcionário. Só estou dizendo, quando a oportunidade aparece, quando o clamor existe, você tem que medir o preço a pagar, e na hora que você mede, muitas vezes você decide não fazer. Ao invés de produtividade natural, agora você tem que fazer um esforço sacrificial. 1 Timóteo 3,1 diz: se alguém aspira o episcopado, a palavra episcopado ou bispo é aquele que vê de cima, que no português seria supervisor. Episcopo é aquele que vê de cima. Em espanhol, mais claro ainda, é sobrevedor, aquele que vê de cima, né? Pessoas que estão em posição de liderança, elas vão ver de cima. A Bíblia diz: se alguém, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Claro que é uma posição de liderança, claro que tem o salário de liderança, claro que tem a responsabilidade de liderança. Tem gente que adora, está sonhando em ser líder, pensando que é uma posição, na importância, no crachá que ele vai usar, nas decisões que ele vai tomar. Mas a Bíblia diz: é uma obra, dá muito trabalho. Você decide ser pastor, por exemplo, de uma igreja, filho, vai ter noite que você não vai dormir, vai ter noite que você sabe que tem que disciplinar alguém no próximo dia, e você vai passar uma noite com problemas estomacais por causa disso. Quando você decide ser gerente de uma empresa, como eu tenho um amigo meu, ele foi a pessoa responsável por mandar 4.000 funcionários embora nessa crise. É uma grande obra, é uma obra dura, é uma obra que tem um peso enorme. Você, quando aceita ser líder, você tem que pagar esse preço. Quantos aqui, por favor, levante a mão, são pequenos empreendedores, pequenos empresários? Por favor, levante a mão. Muitos. O pequeno empresário, qualquer empresário nesse país é um herói. Na apostila do Sebrae diz que existem gigantes que você tem que enfrentar. O gigante da burocracia desse país, o gigante da carga tributária enorme, quase uma das maiores do mundo, a falta de conhecimento que você tem do mercado,
o esforço enorme que você tem para meio que adivinhar o que vai acontecer, porque faltam pesquisas para lhe dar a informação necessária para você fazer o seu negócio. Está vendo? É por isso que a gente perde horas de sono. Eu entendo que o empreendedor, ele é um herói. Nesse país, ele é um herói. Ele sacrifica, ele é o primeiro a levantar, ele é o último a dormir, ele passa a chave na empresa dele, ele perde tempo com a família, ele se sacrifica para dar certo, para tentar dar certo. Ele faz a planilha de novo, ele contrata a pessoa que ele não sabe fazer a planilha, contrata o cara erra a bendita planilha, ele tem um feeling de que o negócio está errado, ele vai lá e revisa. Queridos, essa é a vida daquele que não é funcionário, aquele que aceita ser líder. Ele paga um preço. Por isso que o apóstolo Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Está vendo? Para ele terminar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, ele diz assim: eu sei que eu não posso considerar a minha vida preciosa, eu tenho um preço, um custo, um preço a pagar. Outra coisa muito ruim que está em cima da cabeça de um líder é o juízo constante. Tiago diz assim: não vos torneis muitos de vós mestres, porque haverão de receber maior juízo. Veja que o texto não está proibindo você de se tornar um mestre, ou de querer ser um professor, ou de querer ser um professor de escola dominical. Ele só está dizendo que se você aceita ser líder, se você aceita ser professor, pesará sobre a sua cabeça um grande peso de responsabilidade e de juízo. Veja Daniel na Bíblia. A gente chama Daniel de profeta Daniel. Tá certo, tem 10 profecias, 12 profecias no livro de Daniel. Mas Daniel foi funcionário público. A vida toda ele trabalhou para os reis. Ele era um funcionário público. Ninguém diz assim, né? Vamos abrir a Bíblia no livro do funcionário público Daniel. Podíamos dizer, é a profissão dele. Daniel, como funcionário público, foi excelente naquilo que ele fazia. Ele era tão bom, que naquela época essa era o costume, quando mudava de um rei para o outro, eles matavam os funcionários anteriores para que não houvesse um perigo de revolução. E aí instituíam outros funcionários. Hoje a gente não mata, né? Quando o prefeito perde, ele manda embora os seus funcionários de confiança e o novo prefeito chama os seus funcionários de confiança, exceto Daniel. Daniel passou por 4 reis. Eu fico imaginando quando chegou na hora de matar Daniel, que o cara fez a entrevista com ele e disse assim: me diga o que é que você faz. E Daniel falou assim: eu sou o vice-presidente de todo o reino. O meu objetivo é otimizar os nossos processos, aumentar nosso lucro. Nós, por exemplo, investimos aqui no recolhimento de impostos. Nós temos não sei quantas províncias, os impostos acontecem assim. Também melhoramos o nosso correio. Antes era com camelo, agora a gente faz com cavalo, vai mais depressa. Antes nós fazíamos não sei o quê. Ele pôs o PowerPoint dele, ele deu a aula do que ele fez lá. E aquele rei falou assim: esse não mata. Porque a Bíblia diz, em Daniel capítulo 6, diz assim: porque havia nele um espírito excelente. No entanto, ele teve que pagar o preço. Foi perseguido, foi jogado na prova dos leões, foram atrás dele para encontrar erros na vida dele. Você aceitou a liderança, meu filho, há um preço a pagar. Amigo meu, mais ou menos 2 anos atrás, perdeu um excelente emprego. Na verdade, ele se manteve nesse emprego apenas 2 semanas. Trabalhou a primeira semana, na segunda semana pediram para ele assinar um cheque de 3 milhões de reais e ele queria saber para onde ia o dinheiro. Eles disseram: não, é só você assinar. Ele falou: não, sem saber para onde vai o dinheiro, eu não vou assinar. Era um destinatário desconhecido. Foi demitido na hora. Durou 1 semana e meia. Um graduado do Instituto Haggai, seu Antônio, uma cidade pequena no interior do Paraná, ele concorreu para ser prefeito, venceu e se tornou prefeito mais uma vez nessa pequena cidade. O que é que mexeu com ele? Ele ouviu o clamor. Qual era o clamor? O clamor é que os mortos de Curitiba estavam sendo desovados na pequena cidade onde ele morava.
E depois o próprio pastor da igreja dele foi morto por um menino que foi lá pedir uma informação, um copo d'água. Quando o pastor veio com um copo d'água, pegou o revólver, matou o pastor aí na calçada em frente à sua casa. Este homem aceitou ser prefeito dessa cidade, começou a investir no policiamento, começou a cuidar da cidade. Ele começou a ser imediatamente perseguido. Quando ele começou a ter sucesso, ele teve tanto sucesso e tanta raiva contra ele, que a imobiliária, que ele era dono da imobiliária, ele e a esposa, foi metralhada várias vezes, quebraram todos os vidros, todas as paredes, etc., com tiros, por causa do sucesso que ele estava tendo no mundo político, fazendo a coisa certa. Você aceita ser um líder, meu filho? Você aceita? Há um preço, há um custo de um juízo, de uma coisa ruim sobre você, e você tem que aguentar e pedir a Deus força para fazer esse esforço sacrificial. Então, meu sermão hoje não é um sermão negativo, dizendo, toma cuidado, hein? Não vai aceitar a liderança aí que você vai se quebrar. Esse não é o sermão é, peça força a Deus. Aceite ser um líder no mercado de trabalho, aceite talvez aquela promoção que está diante de você, procure fazer o melhor e ter um espírito excelente, pague o preço, talvez combine com a sua família sobre fazer um pouco mais de sacrifício, porque, queridos, há uma obra em nome de Jesus que nós podemos fazer neste mundo, e nós não estamos fazendo e não vamos fazer se nós não aceitarmos sermos líderes onde nós estivermos. Terceira palavra é a palavra conformismo. A Bíblia diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. O versículo não se aplica do jeito que eu quero aplicar aqui. Ele está falando da nossa caminhada individual de santificação, que eu não devo me conformar com o pecado, mas eu devo buscar uma transformação interior. Mas se vocês me permitirem uma certa elasticidade, eu vou dizer que nós também não podemos nos conformar com certas situações que existem em nosso país, em nossa sociedade, e nós precisamos então bater na mesa e dizer: eu não me conformo, porque conformismo é uma tragédia. Minha professora de pedagogia sempre dizia: você quer melhorar a sua aula, você tem que avaliar. Se você se conformar é uma tragédia, você se torna um pior professor. Você precisa bater na mesa e dizer: Deus, me ajude a não aceitar a coisa errada, para deixar como está, para ver como é que fica. Nós precisamos de líderes benignos. Eu fiz esse desenho aqui. Líderes benignos, eles devem ser como a rainha no tabuleiro de xadrez, pode se mover em qualquer direção. Nós devemos ter o desafio da liderança 360 graus. O que eu quero dizer isso? Quer dizer que às vezes você lidera de cima para baixo, é o mais normal, você aceita uma posição de liderança e você lidera de cima para baixo. Mas às vezes você tem que liderar de baixo para cima. Por exemplo, a minha secretária, há muitos anos atrás, tem um caso sempre conto que é a mesma coisa que aconteceu. Ela vem assim: pastor, precisa assinar esse documento aqui. E sabe aquele dia que você tem assim, uma reunião atrás da outra, ela entra nos intervalinhos pedindo para você assinar, você não teve tempo de ler direito ainda, você fala: não, aguenta um pouquinho. Então, ela entrou uma vez, entrou duas, entrou três, e aí chega uma hora que ela me enfrenta. Ela fala assim: pastor, o senhor não está entendendo, o senhor tem que assinar. Aí eu falo assim: mas peraí, quem que manda aqui? Aí eu: não, o senhor que manda, agora assina, por favor. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: não adianta, se o senhor não assinar hoje, o senhor vai assinar amanhã nós estamos atrasados, tem que pagar multa, depois o senhor vai cobrar de mim, por que você não me fez assinar? Eu estou cumprindo a minha tarefa, que é fazer o senhor assinar. Quem está liderando? Às vezes você lidera de baixo para cima, às vezes você influencia 360 graus, queridos. Existe um homem chamado Lee Kuan Yew. Ele foi ditador em Singapura. Eu estive em Singapura. Singapura é o verdadeiro primeiro mundo. Se um dia você tiver a chance de visitar,
É um negócio fabuloso. É um país muito pequeno, que também é uma ilha, né? É como se fosse uma cidade grande numa ilha, tá certo? É uma ilha de 20 quilômetros por 40, e esse é o país inteiro, né? Antes era considerado uma cidade de piratas, o esgoto da Ásia, hoje é a pérola da Ásia, né? Mas então eu fui. Você sabe que para ir para Singapura você não precisa de visto, né? Você pega o avião e vai. Aí você desce lá, entra na fila, entrei na fila. Aí a moça pergunta, o senhor vai aonde? Eu vou no Instituto Hagai. Qual o endereço? O que o senhor vai fazer? Quanto tempo o senhor vai ficar? Aí ela olha para mim, bate o carimbo, põe um papelzinho amarelo dentro do passaporte, e eu entrei, fui procurar minha mala. E eu estou com o passaporte na mão com aquele papelzinho amarelo. Aí eu estou esperando a mala e vejo o papel amarelo, pensei que era um carimbo, alguma coisa, tiro, tem o seguinte aviso: prezado visitante, o uso e o tráfico de drogas neste país é punido com a morte. Seja bem-vindo, Singapura. Aquele homem, 30 anos antes, ele cercou aquele país, fechou todas as pontes e começou a aplicar uma lei excessivamente drástica para tirar os bandidos do país. Mas hoje, quando você chega lá, é muito engraçado. Só se você cuspir no chão, na calçada, $1.000 de multa. Se você jogar um chiclete no chão, $1.000 de multa. Porque coisas pequenas, que nós jogar um papel de bala que não é na lixeira, $1.000 de multa. Eles têm camisetas, $1.000 de multa, aqui tem todos os desenhos das coisas que você não pode fazer, você paga $1.000, tá certo? Não sei se vocês já viram, é uma história de um jovem americano, acho que foi em 94, que foi lá e resolveu brincar com um rapaz lá, pegou um aerosol e fez umas brincadeiras em alguns carros e no muro, né? E ele foi então condenado a 12 chibatadas amarrado no tronco, né? Aí naquela época o Clinton intercedeu, chorou, aquele negócio todo, então eles diminuíram de 12 para 9. E as chibatadas deles são dadas com aquele um caniço de um bambuzinho, né? Que foi meticulosamente cortado em 4. Então quando você faz assim, ele abre e bate nas suas costas, né? Eu tenho até uma piada sobre isso. Pode contar a piada? Diz que 3 pessoas, um brasileiro, um argentino e um americano foram condenados a chibatadas em Singapura, né? E aí ele disse assim, mas você tem o direito de colocar alguma coisa nas costas, né? Então o americano falou, eu quero um travesseiro. O cara bateu no travesseiro 2, 3 vezes, o travesseiro explodiu, pena, ele levou 7 chibatadas, né? Aí veio o argentino, já disse, não, o argentino super inteligente, falou, eu quero 2 travesseiros. Aí levou lá 5 chibatadas, o travesseiro virou pena, e aí então ele levou 5 chibatadas. Quando chegou o brasileiro, os caras disseram assim, olha, nós considerando a amizade que nós temos com o seu país, nós vamos perdoar você. Falei, de jeito nenhum, faço questão de levar as chibatadas. O brasileiro falou, o que você vai usar como proteção? Põe o argentino. Isso não tem nada a ver com o meu sermão e é a única coisa que vocês vão lembrar, né? Eu só conto essa piada porque eu me casei com um argentino, tá certo? Mas este homem, ele foi um ditador, mas ele foi um ditador benigno. Agora vamos pegar uma história mais perto de nós. Muitos anos atrás, infelizmente eu não tenho e eu não consegui pesquisar isso, Dona Irene, eu lembro do nome dela, saiu meia página na revista Veja, numa cidade pequena aqui do Rio de Janeiro. Essa mulher tem uma filha de 12 anos. A filha, reunião de pais e mestres na escola. E você descobre lá assim, telhados furados,
as carteiras quebradas, parafusos soltos, falta de papel, falta de lápis, os professores não estavam sendo pagos, e ela levantou, essa mulher que tem 4ª série primária, ela levanta, bate na mesa e diz: nós não devemos nos conformar com essa situação. E ela faz um pequeno discurso, porque ela está pensando na filha dela de 12 anos. Aí quando chegou na hora de eleger a comissão que vai resolver os problemas, quem é a presidente? Dona Irene. Dona Irene não se intimidou. Ela desceu a rua da sua pequena cidade, foi de negócio em negócio, pediu dinheiro, pediu telha, pediu papel, pediu até dinheiro para pagar alguma coisa para os professores, convocou o pessoal para ir lá pintar a escola, reformar as cadeiras e ajudar a sua própria filha. Líder, queridos, não tem nem a educação necessária para ser uma líder com um grande preparo acadêmico, mas ela bateu na mesa e ela disse: eu não me conformo, eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade e pela minha filha. E ela foi uma líder reconhecida, com uma história que saiu na revista Veja. Líderes serão tentados a ficar numa área de conforto. O conforto da sua rotina, o conforto do mínimo esforço, o conforto do vamos deixar como está para ver como é que fica, ou o conforto de dizer que o Brasil não tem jeito, ou focado só em objetivos pessoais, esquecer os objetivos organizacionais. Um amigo meu chamado Irani, mora em Ariquemes, em Rondônia. Esse homem estava na casa dele, numa varanda, estudo bíblico, ele, a mulher, os 3 filhos, aí conversando. Aí de repente cresce, tem mais uma pessoa, tem mais outra, aí tem aí 6, 7, 12 pessoas estudando a Bíblia. Aí ele convidou a faxineira dele para vir fazer o estudo bíblico. Aí a faxineira veio e falou: tem algum pedido de oração? A faxineira falou assim: tenho. É o seguinte, eu estou precisando de emprego de verdade para toda a minha família. Assim, por quê? Não, porque nós estamos morando na rodoviária. Como assim? Pessoal, uma família que saiu daqui do Espírito Santo, foi colher cacau no interior de Rondônia, chegou lá, ou colher outra coisa que eu não sei o que quer, chegou lá, pararam na rodoviária, e quem foi contratado, quem os contratou não apareceu. E eles estavam morando, deitados ali no chão da rodoviária, usando o banheiro da rodoviária, e eles estavam sem futuro, né? Isso há 27 anos atrás. E aí então o Irani viu a necessidade, ouviu o clamor, e ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos construir um tipo de um albergue, para as pessoas poderem ficar, e nós vamos dar uma sopa de noite, um café, e aí ela tem que sair durante o dia para procurar emprego, alguma coisa. Construir o albergue. Já que estamos construindo o albergue, vamos esticar o telhado, fazer um salão grande, que aqui no fim a gente começa uma igreja. Vai lá ver a igreja que hoje eles têm, queridos. Durante 27 anos eles nunca tiveram um pastor de tempo integral. Nunca. Toda a igreja foi dividida em pequenos grupos, eles têm os supervisores, todos são homens de negócio, homens do mercado, ou mulheres do mercado, eles dirigem esses grupos. A igreja não gasta dinheiro com salário, não tem salário. Então, todo o dinheiro que é dado sobra para alguma coisa. O que eles fizeram? Eles fizeram um restaurante, eles servem mais ou menos 500 refeições por dia a R$2 hoje. Eles criaram 5 ou 6 creches ao redor da cidade para ajudar as mães, cuidar dos filhos, para que as mães possam trabalhar. Construíram 2 casas de recuperação, uma feminina e uma masculina, e construíram um auditório, que é o maior auditório da cidade, com 1.500 pessoas, que eles alugam para a universidade, esse tipo de coisa. Uma ideia de um homem que ouviu uma faxineira e um clamor, e ele disse assim: eu não me conformo, eu vou construir uma casinha, eu vou construir um albergue, eu vou evangelizar as pessoas, vou fazer a igreja mais barata que existe, com o menor custo possível, o menor custo fixo possível, e eu vou fazer com que isso prospere e seja investido todo esse dinheiro no próprio ministério. Olha o que ele tem lá hoje, uma coisa admirável, que é um estudo de caso que vale a pena ver. Agora, essa é uma história enorme, você fala assim: nossa, mas pensa em você pode ser como Gilberto, um profissional de Campinas, nosso irmão em Cristo.
Ele tomava todo dia o ônibus para São Paulo para trabalhar em São Paulo. E o número de pessoas no ônibus foi diminuindo, e no fim eles avisaram que aquela linha de ônibus ia parar por falta de gente. Qual era a coisa que o Gilberto podia fazer? Ele podia apenas dizer assim, eu vou procurar outro ônibus. Ele ficou em pé no ônibus e falou, gente boa, vamos fazer alguma coisa a respeito. Você não tem amigos que trabalham em São Paulo? E eles foram atrás, e eles bateram, e eles fizeram, e ele disse para mim, eu senti que Jesus queria que eu não me conformasse com a situação, que eu pudesse fazer alguma coisa pelos meus colegas, e realmente ele fez, e mudou, e ajudou aquele pessoal a manter o seu transporte para o trabalho. Clamor, custo, conformismo. Última palavra hoje à noite, é a palavra de hoje de manhã, é a palavra calamidade. Quando líderes cristãos, líderes benignos, não querem viver apaixonadamente por Jesus, na sua missão, dentro do mercado de trabalho, eu vou dizer uma coisa para vocês, líderes malignos estão prontos para aceitar posições de liderança. Porque o espinheiro aceitou ser líder. Alguém uma certa vez disse, para que o mal prospere em nossa sociedade, basta que os homens de bem façam nada. Se você não fizer coisa alguma, então prosperará o mal. Se nós não aceitarmos, haverá essa calamidade. E como é que esse líder se apresenta? 4 frases estão no texto. Ele diz, se deveras me quereis. Essa falsa humildade, assim, nossa, eu nem estava pensando em liderar. Nossa, vocês querem que eu aceite o cargo? Se vocês querem, né? É aquele demagogo, aquele que lisonjeia a multidão para tirar proveito pessoal. Um político uma vez me ensinou, disse assim, olha, a frase mais chave de um político, quem me ensinou foi um político, é assim, sou o que sou, se assim vos sirvo, aqui estou. Tá certo? É aquela humildade. No entanto, é uma falsa humildade. Só que a falsa humildade, ela aparece com uma cara boa, com uma cara o cara usa paletó, o cara usa gravata, ele faz aquele rosto assim, mas a próxima frase é assim, se me quereis, então eu quero ser ungido rei. Eu quero que seja publicado no Diário Oficial. Claro, ninguém é contra publicar no Diário Oficial, ninguém é contra registrar em ata, mas é esse homem que ele quer o poder para si, ele finge que não quer, mas ele diz, então registre-se, eu quero todo o poder, eu quero ser alguém que manda. E aí ele diz assim, e vocês têm que vir e se refugiar debaixo da minha sombra. Vocês têm que me obedecer, submissão absoluta. Depois que assinou o papel, eu mando aqui, eu sou o Todo-Poderoso. E o que me faz lembrar de Lúcifer, quando ele disse, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, no monte eu me assentarei, e eu serei como o Altíssimo. E o contraste com Jesus, que disse, entre vós, eu sou com aquele que serve, totalmente diferente. É o uso da autoridade e o uso do autoritarismo, algo que você pode desenvolver mais tarde. Meu querido, aí vem a ameaça. Ele diz, se vocês me elegerem reis, e não se submeterem de olhos fechados ao meu domínio, que saia fogo do espinheiro, um espinheiro, um arbusto, uma árvorezinha, uma coisinha insignificante, e destrua os cedros do Líbano. Árvores inteiras cairão. Se você permitir que o homem maligno, que a mulher maligna, que o homem que quer enganar e destruir e roubar, seja a pessoa que aceite o cargo de liderança, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir você. Ele não aguenta você. Talvez você agora mesmo esteja vivendo isso.
pessoas acima de você, em cargos de liderança, que querem tirar você do mercado por causa da sua postura ética e porque você quer ficar do lado daquilo que é certo para esse país e para Deus. Nós precisamos então ser contra isso, e o único jeito de ser contra é nós aceitarmos ser os líderes. Uma vez dando uma aula de liderança, quando terminou, uma senhora veio falar comigo. Ela falou assim: olha, eu sou professora há muitos anos, e no começo desse ano havia uma eleição na nossa escola para quem seria a diretora, a nova diretora, e todo mundo no corredor dizia assim: olha, eu quero você como diretora, hein? Quero você como diretora, puxa, seria bom se você fosse diretora, e ficava cutucando ela, pedindo para ela ser diretora. Por quê? Porque a outra candidata é aquela que queria ser. Aquela ali era ela terrível. O histórico da outra que queria ser diretora é assim, ó: deram para ela a festinha tal para administrar, deu prejuízo. Deram para ela um curso para ela, foi pior. Ela era muito ruim administrativamente, tinha um espírito bélico, um espírito que chama, não é bélico, belicoso, tá certo? Ela estava querendo, sempre conseguindo problema com todo mundo, falando mal dos outros, dividindo as pessoas. Nenhuma professora queria, mas aquela mulher cristã, ela estava na sua zona de conforto. Eu estou ensinando, eu sou professora, eu posso fazer meu trabalho, eu não preciso ser diretora. Mas diante da insistência dos colegas, ela foi para casa, fez uma reunião de família, perguntou para o marido e para os filhos, falou: a hora que eu aceitar ser diretora, eu vou chegar em casa mais tarde, eu não vou poder fazer a janta, eu não vou poder, porque eu quero aceitar alguma coisa para fazer uma diferença na minha escola, eu quero saber o que vocês acham. E aquela família se uniu em dizer para a mãe que ela concorresse e aceitasse aquele cargo. É isso que eu estou pedindo que você faça, que você saiba que é necessário aceitar o desafio. Então aqui estão as minhas aplicações. Eu coloquei ali uma agulha forte na sua cabeça, porque eu gostaria que você aceitasse a aplicação desse texto na sua vida. É assim: em primeiro lugar, sensibilize-se com as necessidades das pessoas e das organizações. Em segundo lugar, aceite de Deus o chamado para servir como um líder cristão no mercado de trabalho. Seja o líder que Deus quer que você seja. Esteja no mercado, sendo comprometido com a excelência, com o melhor possível, com a ética, elevando os valores que são divinos e que nós precisamos ir implantando de alguma forma onde nós trabalhamos. Terceiro, não se conforme. Não se conforme em deixar como está para ver como é que fica, porque vai ficar pior. Fazer, não, eu serei um elemento de mudança, eu vou fazer alguma coisa para mudar. E por fim, assuma a liderança, porque para que os maus não dominem a sociedade ou a igreja. Deus está nos chamando para fazer isso. O título do nosso encontro de homens eram Homens que Prevalecem. Mas a minha mensagem de hoje não é só para homens, mulheres, qualquer profissional que está no mercado, que pode assumir uma decisão. Eu quero terminar fazendo uma oração. E agora presta atenção, o meu apelo é muito específico. Eu não quero que todo mundo se levante. Não estou pedindo, vamos orar e ficamos de pé, não é isso. Eu quero que algumas pessoas aqui, que diante dessa mensagem, nos últimos 18 meses, nos últimos 12 meses, tem assim um desafio aqui pairando sobre suas cabeças. Um desafio difícil de aceitar, talvez uma oportunidade de negócio, talvez uma oportunidade para aceitar uma posição de liderança na sua área de atuação, talvez uma incomodação do Espírito Santo para ser melhor profissional aonde você está. Eu quero que essas pessoas que têm essa inquietação e que têm assim uma percepção clara de que eles precisam tomar uma decisão difícil, que você fique de pé e eu quero fazer uma oração por você. E assim nós estaremos encerrando. Vamos orar. Senhor Deus bendito, aqui tem alguns homens e mulheres em pé, na certeza que precisam tomar alguma decisão difícil em suas vidas.
Eu te suplico, Senhor, que tu sejas com ele. Tu que és o Deus, que habita na luz inacessível, em quem não há variação nem sombra de mudança, mas que tem alegria em dar luz, lucidez para os seus filhos. Dirija cada um nas suas decisões e permita que eles possam tomar decisões sábias e serem os líderes que eles podem ser onde estiverem. É a minha oração, no nome de Jesus.